De volta, olha, estou voltando aqui. Vamos de volta para o segundo bloco com o presidente corintiano no centro da nossa roda. Andrés, além do Adriano, o assunto mais comentado do momento no futebol, envolvendo também o Corinthians, é grana, din-din, dinheiro da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Televisão. O Corinthians já anunciou um acordo com a TV Globo para o período que vai de 2012 a 2014. Não, 15. 2015. Isso. A imprensa especulou números que variam de 100 a 120 milhões de reais. Você confirma os valores e o acordo? De 90 a 130. Mas daqui a um ano todo mundo vai saber quanto é. Porque tem uma cláusula de confiabilidade e tal. Por que não pode dizer já? Porque não sei por quê. Aí, mas no final do ano todo mundo vai saber. No final do ano, eu ponho meu balanço. Você não sabe que vai saber. Eu sei quanto é. O meu balanço todo mês vai no site. Tá. No final do ano eu sou obrigado a pôr o balanço, vai estar lá quanto é de televisão. Vai estar no site, então. Mas daqui a um ano. Vai estar por mês. Mas vem cá. Aí vocês fazem a conta. É TV aberta, TV fechada, internet, telefonia celular, eu só queria entender assim, por que não pode ter essa transparência e falar, olha, vai ser tanto? Você só queria entender uma coisa. O maior interesse de parte de quem? Da televisão ou do clube? É difícil, né? Porque a Rede Globo, a Record, a Rede TV, a Cultura, quando vem um patrocínio, ela não me conta para mim quanto ela vendeu aquele patrocínio. É mais de vocês ou é mais da televisão? Mais da televisão. Mas todo mundo vai saber. Claro, vai saber. Eu queria mostrar o contrato para todo mundo, não devo nada. Mas Andrés, tem uma cláusula de confiabilidade, eu tenho que respeitar. Por que não o C13 é melhor? A gente está falando de um esporte coletivo e aí a negociação fica individual. Por que não confiar no negociação coletiva? Como o Augusto disse, eu pago um preço muito caro por ser sincero. E eu venho há 2 anos criticando e brigando internamente no Clube dos 13. Eu quero saber o balanço, eu quero saber as contas, eu quero ver quanto gasta, quanto ganha, quanto tal. E dão daquele jeito. Que jeito? Mais ou menos. E eu venho brigando. Então, nós estamos falando de um contrato de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 100. 3% desse contrato bruto fica no Clube dos 13 para administrar. Então, nós estamos falando em 40 milhões quase por ano. Para administrar o Clube dos 13. Uma associação, como o Clube dos 13, 40 milhões para discutir cada 3 anos ou 4 anos um contrato de televisão. O Clube dos 13 tem que estar brigando pelos direitos de arena, pela lei trabalhista, que o jogador só trabalha 20 anos no máximo e se aposenta com 35 anos como um trabalhador normal, e o jogador de futebol não é um trabalhador normal. Então você imagina o garoto que ganha lá 3 salários mínimos, garoto não, pai de família, que ganha 3 salários mínimos jogando futebol, ele para de jogar com 35, 37 anos, ele não tem aposentadoria, ele tem que esperar o tempo de serviço, o tempo para se aposentar, tem que pagar mais por fora. É difícil, então tinha que ser que nem a Petrobras lá que tem 25 anos se aposenta. E o jogador de futebol com 20 anos se aposenta. O jogador de futebol trabalha 3 horas por dia no máximo. Agora, ele concentra às vezes 2 dias antes, ele fica um mês em pré-temporada, ele joga todo final de semana, o que é um crime. Os jogos tinham que ser um pouco de sábado também, para o domingo o cara ter livre. Então tudo isso é uma coisa atípica. Mas ninguém brigou por isso, ninguém briga por isso. Quem vai brigar? O Clube dos 13 tem que brigar. Mas vocês estão indicando o Clube dos 13? O Clube dos 13 vai acabar. Você acabou com o Clube dos 13? Eu acabei não, mas ajudei a acabar por esses motivos. Eu acho que não é justo a administração como estava sendo o Clube dos 13 da maneira que foi feita. Agora, ele só cuidava de televisão. Que tem um pouco de política, que tem um pouco de... eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita não. Agora, eu não vou deixar 40 milhões no clube administrar que 4 milhões seriam meu. Eu não posso querer, eu não quero a isenção maior do futebol. Eu acho que eu não posso ganhar 200 e o time lá 30. Mas não pode acontecer isso com a negociação individual. Isso não é uma briga, honestamente. Porque na Espanha começa o campeonato, o Real Madrid é poderoso, o Barcelona é poderoso. Mas é só os dois, na Espanha é só um minuto, Mauro. E estão quebrados, né? E mesmo assim, você pega o balanço deles, estão quebrados. Certo? Mas aqui nós devemos 100 milhões, incompetente, animal, ladrão. Lá deve 1 bi, ninguém fala nada. Então lá só ou é Barcelona ou é Real Madrid. Isso. Na Inglaterra era o Manchester ou... Não, tem uns 5. Porque agora tem um empresário que comprou um time. 4, 5 anos só Corinthians e Flamengo, com o dinheiro que vocês vão ganhar separadamente? É melhor acabar o futebol. Ô André, deixa eu fazer uma pergunta. É melhor acabar o futebol. A gente não está falando... Eu tinha 30% de diferença, vai cair para 18%. Peraí, deixa eu fazer essa pergunta. A gente não está falando aqui de briga entre 2 grandes emissoras de televisão e só isso? Não sei, a Record não deu a proposta para o Clube dos 13. Mas não é isso que está por trás de tudo. Olha aqui. Mauro. Fez depois de que Mauro, você... Por favor. Eu sentei com o Raposo 3 horas. Presidente da Record. Ele me fez uma proposta. Depois sentaram com o Luiz Paulo. Eu não sou eu que negocio pela televisão pelo Corinthians, é o Luiz Paulo Rosenberg.
Depois sentaram com o Luiz Paulo, não fizeram uma proposta. Depois, 15 dias, fizeram pública, 100 milhões, mandaram para o Conselho, para o CORE, para o governador do Estado, para o presidente da República, mandaram para todo mundo. Mas quando você já tinha Mas o acertado que com a tem de Globo? mal nisso, Eu não tinha Andrés? acertei quinta-feira com a Globo. Mas por que você olha isso com tanta desconfiança? Isso aqui. Não, por exemplo, você falou do valor do contrato do Corinthians. Nesse momento no Corinthians, você, mas quantas pessoas sabem quanto o Corinthians vai receber? O clube todo. Quem quiser saber, o conselheiro, o diretor, que quiser ir lá ver o contrato, vai lá e vê. Então por que não poderia ser público? Essa foi uma coisa que te Eu não tenho cobraram, nada inclusive. contra. A Globo Eu não- exigiu. Tem contratos que tem contratos de confiabilidade. Eu, quando eu assinei um contrato com a Hipermarcas, eu falei, pode se publicar ou não? Ele falou, pode. Quando eu acertei Catim, não pode. Por exemplo, tem uma frase sua, se não me engano, no Jornal de hoje, até falando que talvez o Flamengo seja um time que ganhe mais do que o Corinthians. Não vai ganhar, ninguém vai ganhar mais que o Se Corinthians. é tudo confidencial, como é que você Ninguém tem vai essa ganhar mais que o certeza? Corinthians. Porque pode não deixar vocês apavorados. Então é por isso. Deixar vocês preocupados. Vocês Então estão preocupados quando tu vai olha ganhar os aqui, clubes. então, na Você está verdade- preocupado quando tu ganha os deputados, quando tu faz aquilo, Mas a não gente só os também clubes. tá. Na verdade, o que está Vocês não acontecendo... cobram tanto deles que nem cobram dos Isso é outros. Você brasileiro. Talvez. acabou de dizer, por linhas tortas, que a TV Globo não quer dizer quanto é para não Mas daqui a um ano melindrar todo mundo vai outros saber. clubes, é isso. Que o Corinthians e o Flamengo vão ganhar iguais ou mais que todos, isso já todo mundo sabe. Mas já ganhou. Quando vai assinar com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Vasco, ela mostra lá a tabela, ó, o Corinthians vai ganhar tanto, o Palmeiras vai ganhar tanto, o Cruzeiro vai ganhar tanto, o tal vai ganhar tanto. Uns aceitam, outros não aceitam. E eu quero que todos não aceitem, eu quero que a Record transmita jogo. Agora, o Rogério Eu acho Ceni democrático. ontem, quando dedicou o 100º gol, dedicou sem falar, mas falou de você e do Ricardo Teixeira. Mais de você do Ricardo Teixeira. Mas ele O tem você que achou? eu acho que ele tem que ir no sindicato dos atletas. Ele que é um jogador consagrado e que ganha muito bem, para ajudar os companheiros de profissão dele. O que ele disse? Que ele tem que Só pra ajudar entender. os atletas aí que ganham 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Eles têm que fazer greve para ter 20 dias de pré-temporada. Eles que têm que fazer greve para não jogar em campo ruim. Não tem que exigir de mim. Faça ele. Será Pô. que seria bom ter greve no futebol? Excelente. O que que disse? O que que Porque disse? vai mudar. Ó, Só um segundo, quem é o Paulo. artista? Quem é que trabalha? Eu não ganho nada. Quem é que trabalha ganhando? É os atletas. Se eles perdem um gol porque a bola pingou num terreno, pingou num buraco, se ele quebra a perna, quem é o prejudicado? Então os atletas têm que se unir e falar, não, nesses campos eu não jogo. Agora, Andrés, Nesse vestiário eu não vou me trocar. Ó, se eu não tiver 30 dias de férias e 20 de pré-temporada, eu não jogo. Não tem quem faça ele jogar. Agora, eles querem que eu André, compre só a um briga com o minuto, Rogério, que eu falei, ele que é um líder, que é um cara bem sucedido, ele que compra a briga. Mas o muita Augusto gente quer está falar. assistindo e não está sabendo o que o Rogério Ceni falou. O que Eu não sei o que ele falou, ele está falando Então, bobagem. basicamente, ele falou o seguinte, que ele que dedicava esse 100º gol, assim como o Pelé dedicou às criancinhas o 1000º em 69, dedicava ao São Paulo, que é um clube ético, diferentemente de outros que só defendem os seus interesses e esquecem que o futebol é uma competição, que precisa ter um outro time. Basicamente, na entrelinha ou na manchete, ele deixou muito claro que essa crítica era a você e também ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, dizendo que o São Paulo vai ter menos jogos transmitidos já este ano. Mas eu em troco o televisão São Paulo aberta. joga, eu passo 5 jogos, eles passam 14, eu troco agora sim. Você troca agora? Lógico que troco. Quer dizer, agora não, porque eu estamos aqui na convidei o cultura. Juvenal para ir comigo na Globo e na CBF, lá falou, vamos lá, os 14 jogos na TV aberta do Corinthians, eu passo para o São Paulo, os 5 do São Paulo passam para o Corinthians. E aí? Eu quero ficar com 5 jogos. E ele aceitou? Ele não respondeu, eu falei porque eu vou lá com ele a hora que ele quiser. A classe jogadores de futebol é muito desunida? É muito desunida, totalmente. E na Porque base os disso, clubes o que colaboram tem? para isso? Não? Os clubes Porque colaboram o para os Corinthians, jogadores? você pergunta, os você pergunta para os meus atletas. Eu pus o Paulo André, o William, o Ronaldo, o Edu, tudo brigando no sindicato. Rapaz, 20 presidentes de clube, por mais poder que se tenha, não vai conseguir parar um campeonato, não vai, porque existe um monte de outras coisas que eu não posso parar. Agora o atleta consegue. O atleta falou, eu não jogo. Você já falou isso para eles? Né? Eu falo André, todo você não dia. acha que a imprensa brasileira, talvez seja um fenômeno mundial, mas não falam demais dos dirigentes e menos dos jogadores? Deixa bem claro É aqui, vocês não vão impressionante, achar que gente, ele é todo não é, dia eu sobre tenho dirigente. grandes amigos na imprensa, o Mauro Beto aqui, eu atendo todo mundo, eu falo com todo mundo, eu não deixo ninguém, mesmo aquele que eu tenho algum probleminha, eu não deixo de falar. Você apontou para mim o Não, probleminha? você, não, você é um amor de pessoa, minha amiga. O que eu digo, que se fala de muitas coisas extra-futebol. O cara fala se eu tomei 3 uísques, se eu fumei tomar cigarro, se eu estou na boate, se eu fui dançar, se eu fui aqui, se eu tenho uma namorada andando em cima, se eu tenho um namorado. Porra, eu não sou personalidade, eu não sou... Pô, tem que falar dos atletas. E também dos atletas falar da parte técnica de futebol. Chegou atrasado no treino, não veio treinar, jogou mal, tá gordo. Faz parte de um processo do atleta. Agora, se ele foi na boate, se ele bebeu, se ele foi na igreja, se ele leu Bíblia, isso é problema do atleta. Não condiz com
no contexto Mas não tem do muito futebol. atleta com esse tipo de problema ultimamente, Mas Andrés? não tem problema, é ser humano. É aquela coisa, você não pode casar com a sua filha. O jogador de vôlei não bebe, Na faz média nada. tem menos problema que o futebol. Olha aqui, se tivesse acontecido... É menos visado o Se esporte. tivesse Também, acontecido... também, Presta também, atenção. também. Se tivesse acontecido o que aconteceu com o Giba, com um jogador de futebol, A é um repercussão seria massacre. outra. Eu queria perguntar, você acha que tem um certo preconceito contra o jogador de futebol? Já mudou. Que é o brasileiro, Já ama mudou. o jogador de futebol, o grande ídolo brasileiro, jogador de futebol. Agora, a gente não perdoa um comportamento quase santificado do jogador de futebol. Você O nosso pega um ídolo, a gente artista quer que ele seja de novela, perfeito. uma atriz, um ator, fazem umas Essa merdas baderna, total. essa baderna, né? E, olha, fez isso. Tá bom. Tu não é sobre O jornalista esportivo o jogador jamais de faz. futebol... Não, O esportivo não fuma e não bebe. tem jornalista que vai 3 dias antes de viajar que vai Deixa ele concentrar. responder. Fala aí. Então, o jogador de futebol é uma coisa, por ele ser um ídolo, por ele ser uma coisa que é a paixão de quarta e domingo, pô, quando ele faz uma coisa errada tal, o cara acha que vai perder aquele jogo, ou perdeu aquele jogo, porque ele estava fazendo aquela festa. Peraí, eu quero fazer uma interferência aqui, acho que até em favor do que você está dizendo. Em compensação, a torcida gosta mesmo é de bad boy. Historicamente, gosta de bad boy. Desde Ou que ele faça gol. Quase sempre. Embora a Grêmio teve uma Você resistência. disse que entre o baladeiro e o evangélico, você prefere o baladeiro. Evangélico, não. E o religioso. Qualquer religião. Tá certo. Entre o baladeiro e o religioso, desculpa, claro. sou tá certo. católico, Tá não certo. praticante, Entre o mas baladeiro qualquer e o religião. religioso, você prefere o baladeiro. Explica. Total. Baladeiro não é um baderneiro, não é um cara que vai chegar ali É um ser de humano, ressaca no jogo. é um povo brasileiro, que no jogo Fala não aí, chega fala, um dia eu quero que antes. você explique isso. Não, mas jogador é um ser humano. É, eu acho ele também. tem o direito de beber, de fumar, de fazer. Agora, ele tem que se comportar. Ele sabe que ele pode fazer isso todo dia. Agora, acabou o jogo, ele que perde 3, 4 quilos durante o jogo, ele lá encher a lata, o que ele gosta. Qual o E você acha que a problema? religião atrapalha um pouco o futebol? Esse comportamento muito certinho? Tudo em excesso, até as coisas boas atrapalham. No meu conceito. Então, você rezar muito atrapalha, você beber muito atrapalha, você namorar muito E tem jogador atrapalha. muito religioso que atrapalha. Ficar muito Tem. fechado numa concentração de Copa do Mundo atrapalhou? Eu? Não, você não. Você Eu a gente achei- sabe que não. eu- Mas a seleção Não, do Dunga. eu saí 2 vezes só, hein? Só duas? É que o Dunga não hein? deixava. Você estava saindo, o Dunga ficava com o Lá, chicote. modéstia à parte, quem mandava era eu, na parte que me tocava. Mas por isso que eu falo que o jogador é uma profissão muito sofrida, cara. Você É fica muito ali- chata a Você concentração. fica ali 30 dias trancado. Porra, o cara... Mas não dava para com a conversar com o visibilidade que tem. Dunga. Ele libera um pouquinho Não, mais. nós ia liberar na semifinal, já estava Mas tudo eu certo, queria mas perguntar- infelizmente É, só que não perdemos teve antes. semifinal, né? Falando Liberou em antes. Copa